faturamento do MEI, o faturamento, as vendas da sua empresa MEI, um cuidado muito importante que você precisa tomar agora na virada do ano, na hora de entregar sua declaração anual de faturamento. Eu sou Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, criador do programa de acompanhamento Master MEI. Eu ajudo você, pequeno empreendedor, a conquistar liberdade e segurança no seu pequeno negócio. Muito importante, pessoal, nós estamos falando aqui da proporcionalidade do faturamento. Gustavo, que raio é esse de proporcionalidade? Que coisa estranha. Bom, isso aqui se aplica principalmente, acima de tudo, para as novas empresas MEIs, para as empresas MEIs que foram registradas ao longo do ano agora de 2024. Na hora de entregar sua declaração anual de faturamento, você tem que entender, tem que compreender, estar atento, atenta à proporcionalidade do faturamento, e é isso que eu quero te explicar agora. Mas antes, nós precisamos entender qual é o limite de faturamento, qual é essa proporcionalidade, qual é essa média, como assim, como é que eu chego nessa proporcionalidade? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e saber, talvez você já saiba ou não, mas atualmente o faturamento anual, o limite de faturamento anual, ou seja, o máximo que você pode faturar com a sua empresa MEI é de R$81 mil. Existem vários projetos aí para aumentar esse limite, já está bem defasado desde 2018. O fato é que até esse presente momento o valor continua sendo, o limite continua sendo de R$81 mil. Você não pode faturar mais do que isso. Se faturar mais do que isso, você desenquadra. Por isso que é importante que nós estamos falando aqui, o que eu vou lhe mostrar na sequência, porque eu já vi diversos microempreendedores, microempreendedoras sendo desenquadradas por não observarem a questão da proporcionalidade. De novo, isso se aplica para novos MEIs, empresas que foram registradas ao longo do ano de 2024. Considerando então que o limite anual de faturamento é de R$81 mil, consequentemente, isso dá uma média mensal de, e aí vamos calcular juntos aqui, nós temos o limite anual que é de R$81 mil, então isso de janeiro a dezembro. Se nós dividirmos por 12, quantidade de meses que nós temos do ano, nós temos uma média de R$6.750. Então, na média, um microempreendedor, uma microempreendedora pode faturar até R$6.750. Isso é uma média. Pode ser que em alguns meses você fature mais, outros meses fature menos, mas essa é uma média. Essa média ela é importante para nós calcularmos a proporcionalidade de faturamento. Então, vamos colocar aqui, acabamos de calcular a média de R$6.750. Bom, com essas informações em mãos, a gente consegue calcular agora a proporcionalidade. Vamos então calcular a proporcionalidade. E eu trouxe aqui, pessoal, 3 situações, 3 exemplos, tá? Considerando uma empresa que foi registrada em abril, considerando uma empresa que foi registrada em julho e considerando uma empresa que foi registrada em setembro. Para vocês identificarem qual é o faturamento que essa empresa MEI pode ter, considerando aí os momentos em que o período em que ela foi registrada. E de novo, mais uma vez reforço, posso estar sendo repetitivo, mas isso se aplica para novas empresas MEIs, empresas que foram registradas ao longo do ano de 2024. Então vamos pegar, por exemplo, aqui uma empresa que foi registrada em abril. Então nós vamos calcular a proporcionalidade para identificar aqui qual é o máximo que essa empresa MEI pode faturar ao longo do ano para não ter nenhum tipo de problema, para não ter desenquadramento, para não ter exclusão ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então vamos pegar aqui, se a empresa foi registrada no mês de abril, quantos meses de faturamento nós tivemos aqui? Então foi de abril até dezembro. Então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então foram 9 meses de faturamento. 9 meses vezes o quê? Vezes a média aqui de 6.750. Para uma empresa MEI que foi registrada, então, em abril, teve aí 9 meses, consequentemente o limite de faturamento para essa empresa é 9 meses vezes 6.750, vezes a média mensal. Então, nós vamos calcular aqui 9 meses vezes 6.750. Essa empresa que foi registrada no mês de abril pode faturar R$60.750. R$60.750. Se faturar acima disso, se informar um valor acima disso na declaração anual de faturamento, começa a partir do dia 1º de janeiro, então esse vídeo aqui ele é muito importante. A partir do dia 1º de janeiro você já pode entregar a sua declaração, e se você for uma empresa MEI nova, que foi registrada ao longo de 2024, você precisa estar atento à questão da proporcionalidade. Então, uma empresa que foi registrada em abril de 2024, teve 9 meses de operação, tem um limite máximo de 60.750. Não é os 81 mil aqui, e muitas pessoas acabam se enganando. Já tive várias situações aqui de pessoas que registraram sua empresa em novembro, em dezembro, faturaram logo de cara R$30 mil em um mês ou em 2 meses.
tiveram suas empresas desenquadradas em função da proporcionalidade. Então, os R$ 81.000 só se aplica para as empresas que estiveram abertas, registradas de janeiro até dezembro. Se a sua empresa ela foi registrada ao longo do ano, você precisa fazer esses cálculos de proporcionalidade, como nós vimos aqui, para compreender bem o faturamento da sua empresa. Temos um outro exemplo aqui, a mecânica continua sendo a mesma, uma empresa que foi registrada em julho, então nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, então nós temos 6 meses aqui de faturamento, vezes 6.750, que é a média mensal que nós calculamos lá em cima. Então vejam a importância, né, de saber a média mensal, a questão da proporcionalidade. Aí vamos aos nossos cálculos, então 6 meses vezes 6.750, essa empresa que foi registrada em julho pode faturar no máximo 40.500 e ainda permanecer como MEI. E aí, por fim, mas eu acredito que nessa altura do campeonato você já compreendeu o cálculo aqui, como é que você chega às informações, como é que você observa. Então, nós temos uma empresa que foi registrada em setembro, então setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses. 4 meses vezes a média de R$ 6.750. Vamos fazer o cálculo junto como nós fizemos nas outras. Vamos lá. 4 meses, empresa que foi aberta em setembro, né? Vezes 6.750. O limite máximo de faturamento para essa empresa é de R$ 27.000. Então vejam, pessoal, não se enganem achando que o faturamento para uma empresa que é registrada ao longo do ano é de 81 mil. Não. Esse faturamento ele é proporcional à quantidade de meses em que a empresa lá ficou aberta ao longo daquele ano, certo? Então é assim que você vai realizar o cálculo. Se for em maio, em agosto, em junho, você vai seguir a mesma lógica do que eu mostrei aqui para você neste conteúdo. Então eu espero de coração que essa aula aqui tenha ajudado a entender melhor como é que funciona a questão do faturamento, como é que funciona a questão da proporcionalidade, como é que você chega à média mensal de faturamento, para que você saiba exatamente os valores que devem ser entregues na sua declaração anual de faturamento logo agora, a partir do dia 1º de janeiro. Então, por hoje era isso. Se não é inscrito no canal, tem que se inscrever. Tem conteúdo novo importante para você que é MEI toda semana por aqui. Um forte abraço, um feliz ano novo e um próspero 2025. Tamo junto!